Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Eu tô falando baixinho porque eu tô com uma dor na garganta há 2 dias. E quem é mais antigo aqui do canal vai se lembrar que no ano passado, coincidentemente, na mesma época do ano, eu também tive esse problema na garganta. Esse tempo aqui do Rio de Janeiro que não sabe se faz frio ou faz calor, ele me prejudica bastante nesse sentido. Então eu vou falar um pouco mais baixinho e devagar. Se você tiver dificuldade aí pra me ouvir, eu peço que por favor você aumente o volume do seu dispositivo, beleza? Bom, vamos então falar sobre essa segunda rodada, né, da fase de grupos da Eurocopa. Alguns grupos embolados, outros muito bem encaminhados. Algumas seleções já deram adeus, outras já classificadas para a próxima fase. Então vamos resumir aqui a segunda rodada das principais seleções da Euro. Começando com a Alemanha, que foi a primeira seleção classificada para as oitavas de final, após vencer sem muitos sustos a Hungria, 2-0, gols de Musiala e Gundogan. O time não teve alterações no seu sistema tático, nem no 11 inicial, mas eu quero destacar a grande Euro que vem fazendo Musiala e Wirtz. Que dupla o Nagelsmann tem em mãos. Pontas que são meias, driblam muito bem, constroem, finalizam, são fundamentais para esse estilo de jogo que aproxima os jogadores das extremidades para o centro e abrem os corredores para os laterais. E o que é melhor, ambos são jovens, né? Tanto o Wirtz quanto o Musiala, o que já garante no mínimo um médio prazo ótimo para essa dupla que tem tudo para puxar a fila da renovação que a geração campeã do mundo de 2014, que está se despedindo aí de seus últimos remanescentes, vai deixar. Os 2 últimos ciclos foram muito ruins, né, para a Alemanha. Inclusive, tanto o Musiala quanto o Wirtz, eles foram perguntados se eles não gostariam de jogar juntos também no futebol de clubes. E eles disseram que sim. Então, alô, Bayern de Munique, por favor, faça acontecer. No outro jogo do grupo, Suíça e Escócia empataram por 1-1. A Hungria ainda pode sonhar com a terceira posição, caso vença a Escócia na última rodada. Os escoceses têm apenas 1 ponto e torcem por uma vitória da Alemanha contra a Suíça, que é vice-líder com 4 pontos, para ter alguma chance. Vamos para o grupo B, o grande jogo da rodada, e talvez de toda a fase de grupos em termos de expectativa, era Espanha e Itália. 2 seleções que venceram na estreia e que viviam a expectativa de vencer e garantir a classificação nesse jogo. Sobre escalações, a Itália entrou em campo com a mesma formação e estratégias da estreia. Eu pontuei no vídeo anterior, né, as questões que eu tinha em relação a essa composição de zaga da Itália. E a Espanha mexeu justamente na sua zaga. Saiu o Nacho, entrou o Laporte. Com isso, a Fúria passou a ter uma opção de pé esquerdo na sua saída de bola. Nossa, a garganta já está atacando de novo. Mas vamos seguir. Se no primeiro jogo a gente questionou algumas escolhas, né, do De La Fuente, o técnico espanhol, né, a manutenção dessas escolhas e a atuação desses caras no segundo jogo, ajudaram a explicar muito por que ele fez essas escolhas. A Espanha atua num jogo posicional, então tem nos seus pontas as grandes opções de agressividade do time. O Yamal pela direita, o Nico Williams pela esquerda. Se com o Luiz Henrique o time tocava demais a bola e não tinha poder de fogo, tem nesses 2 caras opções de velocidade, de drible, de jogada individual, que também são opções de aceleração no contra-ataque. São caras que quebram a linha com condução de bola, com talento pessoal. Para tocar a bola tem um montão lá no time da Espanha. Mas esses 2 moleques, para fazer esse tipo de jogada, são muito necessários. Eles fazem coisas que os outros não são capazes de fazer. Mas por que eu estou falando deles? São eles que eram questionados na escalação? Obviamente que não. Mas a presença desses caras no time, que joga de forma posicional, exige que esses caras fiquem sempre abertos pelos lados, abrindo o campo, gerando espaço por dentro. Por isso que não tem espaço para um Grimaldo na lateral esquerda. O Cucurella, que fez uma partida fantástica,
Ele é um cara muito mais contido, mais equilibrado, assim como o Carvajal. A Espanha reveza qual dos dois laterais fica e qual sobe, dependendo do lado da jogada. E o que sobe normalmente sobe por dentro, que é para não chocar com o posicionamento dos pontas. O Grimaldo no Leverkusen, ele atua como ala, com muita liberdade para atacar, às vezes até como ponta. Se for para ele jogar de uma forma diferente, não vale a pena colocar no time. E se for para ele jogar da forma que ele melhor rende, atrapalha o Nico Williams, que inclusive foi o melhor do jogo contra a Itália. Outra ausência que a gente questionou foi a do Dani Olmo. Questionou na estreia, né? Ele que é um jogador muito ofensivo, assim como o Pedri. Se jogassem os dois juntos, né, o Rodri ficaria sozinho ali fazendo a proteção da zaga. E o Rodri, apesar de ser um dos melhores volantes do mundo, se não for o melhor, não é aquele pitbull na marcação. No clube, inclusive, ele ganha a companhia de um zagueiro subindo com bola para que ele se aproxime mais do ataque, cuide da armação. Então, para isso, joga o Fabian Ruiz, que é um segundo volante que joga e marca como tal. Ao lado dele, libera o Pedri mais à frente para encostar ali no Morata. Dá para questionar se o Olmo não merecia mais ser titular do que o Pedri, que voltou agora depois de um grande tempo de lesão? Dá. O que não dá para questionar é o futebol que está jogando a Espanha, beleza? E se não, no placar, o jogo foi um amasso da Espanha, para quem viu. Diferentemente do que foi contra a Croácia, por exemplo, quando o placar foi dilatado demais para a atuação das duas equipes. Hoje o placar não traduziu o que foi o jogo. O meio-campo da Itália não jogou. A Espanha foi todo ataque, dominou amplamente a posse de bola no primeiro tempo e pôs o Donnarumma para trabalhar diversas vezes, especialmente no segundo. Foram 20 finalizações do time do De La Fuente, 9 defesas do goleiro italiano e, surpreendentemente, o gol saiu com o Calafiori contra, aos 10 da etapa final. E pior que foi um bom jogo do Calafiori, foi um pecado ele ter sido o autor do gol do jogo. Até os acréscimos do segundo tempo, a Itália tinha 2 finalizações, uma no alvo. Fechou o jogo com 4 porque ensaiou ali uma pressão final, né, com direito ao Donnarumma na área no último escanteio, mas não teve jeito. Vitória espanhola, 1-0, ficou barato e classificou o time em primeiro, porque por mais que a Itália possa igualar a pontuação na rodada final, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Quero falar um pouco sobre as escolhas do Spalletti na Itália. Eu acho que seria mais interessante voltar a jogar no 3-5-2, no 3-1-4-2, num sistema de 3 zagueiros. Beneficiaria o Bastoni, principalmente se ele jogar na esquerda e não à direita sem bola e no centro com a posse. Beneficiaria o Di Lorenzo, que é um lateral extremamente ofensivo, está tendo que guardar posição para o Chiesa ficar na amplitude. Beneficiaria o Barella, que está tendo que jogar ao lado do Jorginho na linha dos volantes na fase ofensiva, não atacar espaço como ele faz na Inter. Eu acho que seria muito melhor para ele jogar uma linha mais à frente, mais próximo da área do adversário, do que da própria área. Então, por mais que o Spalletti tenha um DNA ofensivo, ele tem que entender o time que ele tem e como potencializar suas melhores peças, beleza? No outro jogo desse grupo, a Albânia conseguiu um empate heróico, né, depois de permitir a virada da Croácia, mas o 2-2 manteve o time do Silvinho vivo. Embora a missão seja difícil, na última rodada vai encarar a Espanha. E a Croácia, que esperava ter mais do que apenas um ponto, vai jogar contra a Itália, num confronto direto pela segunda posição do grupo. E dependendo do que acontecer, sei lá, a Espanha resolver poupar os titulares e a Albânia vencer, se a Croácia derrotar a Itália, o time Azzurra pode terminar na lanterna. Futebol e seus caprichos. A Itália pode ser eliminada na fase de grupos sem nem ter direito a ser uma das 4 melhores campanhas de terceiro colocado. Vou beber uma água aqui rapidinho, gente. Perdão. No grupo C, tivemos a Inglaterra enfrentando a Dinamarca. Eu confesso que eu esperava mudanças no 11 titular, da primeira para a segunda partida, mas o Southgate manteve sua escalação da estreia. O time começou bem a partida, abriu o placar com o Kane, aproveitando uma ótima jogada do Walker, né, que se esforçou
para alcançar uma bola esticada saindo de trás do marcador, para cruzar com um desvio ali, uma disputa de bola com o Saka, mas chegou no camisa 9 para ele cutucar e marcar o gol. Mas depois disso, a Inglaterra passou muito mais tempo se defendendo, cedeu o empate, uma ótima finalização de fora da área do Hjulmand, perdão. E a impressão que ficou é que no segundo tempo a Dinamarca esteve mais próximo de marcar o segundo gol do que a Inglaterra. Mesmo com a bola na trave ali do Foden aos 10 minutos do segundo tempo, impressiona como o coletivo da Inglaterra não funciona com a quantidade de jogadores individualmente em grande fase que tem. Por mais que a gente saiba que a reunião de talentos por si só, ela não resulta num grande coletivo automaticamente. Mas tem muitas coisas que a gente pode pontuar, como já pontuamos na estreia. A opção pelo Foden à esquerda, o Arnold de volante, para manter o Bellingham como 10. E até em relação a mexidas, dado momento no jogo, o Southgate trocou os 3 atacantes de uma vez só. Saíram o Saka, o Kane e o Foden. Entraram o Eze, o Watkins e o Bowen. O Palmer ficou no banco de novo. E essa má montagem aí do time é tudo que contrasta com a boa montagem da Espanha, por exemplo, que entendeu que tinha que deixar algumas boas figuras de fora em prol da ideia de jogo. E esse time do Southgate tem muito talento, mas parece que não tem ideia nenhuma. E eu sou sempre a favor de, quando se critica um técnico, se propor a solução, que pode não dar certo. Mas se na minha cabeça faz sentido do que o que o técnico está fazendo, eu acho que é válido, né? A gente explicar, a gente falar. Eu acho válido dizer. O Arnold, na minha opinião, tem que sair do time. Não pelo Arnold, mas por essa posição que ele está fazendo de volante. Ele nunca vai render o que ele rende no Liverpool. Ah, mas ele tem um bom passe, ele joga por dentro, por lá também. Mas uma coisa é sair da lateral e se movimentar para o meio. Outra é ter o meio como ponto de partida. Você tira a melhor característica do Arnold, que é o apoio ao fundo, a corrida vertical. O Mainu pode ser uma opção melhor que ele. Ou até o recuo do Bellingham, né, para segundo volante. A Inglaterra não está tendo controle no meio. E é um grande desperdício você ter um excelente camisa 8 jogando como 10, porque ele foi bem jogando assim no Real Madrid, que tem um dos melhores controladores de bola do mundo no meio, que é o Kroos. Quem é o Kroos desse time da Inglaterra? Fora que o Bellingham ali, né, ele atrapalha o Kane de fazer aquele recuo, aquela armação das jogadas. E é desperdício você manter o Kane sempre de costas para a zaga, fazendo pivô, se limitando a empurrar a bola para a rede. Esse é outro problema. E quer ver um outro problema? O Foden e o Trippier na esquerda. Sobre o Trippier, o Shaw deve voltar, né, está à disposição no próximo jogo. Tem que voltar a ser titular. Não tem essa de, estava machucado, vamos adaptar um pouco, voltar aos poucos. Não, o Shaw tem que ser titular. Tem que ter um lateral canhoto ali. E o Foden, ele tem que ser esse cara com mais liberdade para jogar por dentro. Ele está muito preso ali na ponta esquerda. E as únicas opções de jogadores destros que o Southgate tem ali para jogar na esquerda são o Anthony Gordon, do Newcastle, o Eze, que entrou, né, do Crystal Palace. Nada contra esses jogadores, mas começa a pesar a escolha pelo corte do Jack Grealish e a não convocação do Marcus Rashford naqueles amistosos de preparação. Os outros pontas do time são todos canhotos. O Cole Palmer, que até agora não jogou na Euro, e o Jarrod Bowen, né, que também é canhoto, joga mais pela direita. Tem o Saka, dá pra inverter ele. Pra mim isso não é uma opção, até porque seria mais um caso de tirar o cara da melhor posição que ele rende. E no caso do lado direito, a amplitude ela é muito necessária. Então ter um jogador destro ali é o melhor, para ele ficar no 1 contra 1, até porque o Walker é quem segura um pouco mais daquele lado. Voltar para um sistema de 3 zagueiros pode ser uma opção também, a exemplo da Itália. O Walker na primeira linha, o Shaw e o Arnold abertos, se você quiser manter o Arnold no time. Na segunda, o Bellingham e o Rice por dentro, com o Foden na frente deles, o Saka e o Kane no ataque. Mas aí o Saka perde 1 contra 1, fica um pouco mais marcado por dentro. Não é simples montar o quebra-cabeça na montagem do time titular da Inglaterra, beleza? Mas a lição que fica para quem gosta de bradar aqui, com um elenco desses, o técnico não consegue extrair o melhor. Muitas vezes as escolhas para se extrair, seja abrir mão
de algum desses grandes jogadores, porque juntos eles não encaixam, eles não resultam num grande time. E isso vale também para a nossa seleção brasileira, que muita gente critica dizendo que na minha época na seleção jogavam os melhores, hoje em dia são os preferidos dos treinadores, né? Ser técnico de uma escalação é escalar os melhores, que se encaixam com uma ideia de jogo. Não são os mais talentosos, não são os melhores do momento, não são os que têm o melhor trato com a bola. A ideia tem que ser bem definida, as peças têm que estar a serviço dessa ideia, a plataforma tem que proporcionar um encaixe dessas peças. É assim que se monta um time no ambiente de seleção, onde se tem menos treinos, menos tempo, as competições são de tiro curto. Essa para mim é a grande diferença entre a Inglaterra e a Espanha. Mas enfim, tudo ficou para a última rodada. A Inglaterra, apesar de tudo, lidera o grupo C, né, com 4 pontos. A Dinamarca ficou com 2. No outro jogo desse grupo, a Eslovênia conseguiu seu segundo empate na Euro, né, diante da Sérvia, que marcou seu primeiro ponto na competição. Na última rodada, os ingleses enfrentam os eslovenos e os dinamarqueses encaram os sérvios. Na sexta-feira a gente teve outro grande jogo, que foi Holanda e França. Grande jogo assim, na expectativa, né? E foi o primeiro 0-0 dessa Euro. E tudo que eu falei sobre montagem de time, extração do melhor que as peças podem oferecer, se aplica à França também. O Deschamps, muitas vezes ele é criticado por não conseguir dar espetáculo com o elenco farto que a França tem, mas ele normalmente entrega resultado. E o mais importante, ele extrai o melhor dos caras. Monta um time que marca forte, fecha espaços, se compacta, é sólido na defesa, é letal no contra-ataque, nos ataques aos espaços. Ele tem laterais direitos que marcam melhor do que atacam. Ele tem talvez o melhor lateral esquerdo ofensivo que existe. Tem vários ótimos volantes, um dos melhores meias atacantes, ou segundo atacante, né, do mundo. Tem vários jogadores ali de velocidade para compor a linha de frente. Por que a gente cobra que esse time da França domine a posse, controle o jogo, jogue bonito? Será que é isso que esses caras oferecem de melhor? Faz sentido a gente exigir isso dessas peças? Ou é só porque a gente quer ver um jogo mais bonito, mais agradável, e nós não estamos preocupados com ver se os jogadores atuam da forma que eles melhor jogam nesse sistema que a gente quer ver, nesses padrões, nessa ideia de jogo que a gente prefere? Eu até postei no Twitter esses dias, né, que se é o Southgate, a gente critica a falta de resultados com o elenco que tem. Se é o Deschamps, a gente vê que ele tem resultados, mas a gente critica a falta de um grande desempenho, um espetáculo, um show de bola com esse elenco. Mas se é o Guardiola, que tem o desempenho, tem os resultados, a gente ignora os méritos dele e diz que é fácil trabalhar com o elenco que ele tem, com todo o dinheiro do mundo. A gente realmente sabe o que está criticando? A gente sabe o que está cobrando? Ou a gente só fala por falar? Dito tudo isso, as 2 seleções entraram em campo com mudanças no 11 titular. A França meio que forçada, né, sem o Mbappé, que até estava no banco, mas não jogou, depois de quebrar o nariz, né, diante da Áustria. E o Deschamps optou pelo Tchouaméni começando a partida. Com isso, o Rabiot abriu à esquerda como um falso ponta, uma função que ele já fazia sem bola, mas dessa vez ele usou ele como um mezzala, digamos assim, partindo da esquerda para dentro. E o Kanté ganhou a companhia, né, do Tchouaméni, do Real Madrid, sem bola. E ali os 3 volantes alinhavam no meio, e o Griezmann se posicionava à esquerda de um 4-3-3 quando o time marcava em pressão alta, e um 4-4-2 em bloco baixo com o Griezmann e o Marcus Thuram à frente, o Dembélé voltando pela direita para ser esse quarto homem de meio. Já a Holanda abriu mão de um dos volantes, né, saiu de cima o Veerman, entrou em cena o Frimpong, que é lateral direito de origem, mas em tese ele entrou como um ponta direita, empurrando Xavi Simons para o meio e recuando o Rydens ligeiramente para trás como segundo volante. A primeira chance do jogo, inclusive, foi com o Frimpong, né, batendo cruzado, exigindo boa defesa do Manhã. E a melhor chance do primeiro tempo foi da França, né, com o Rabiot recebendo um ótimo passe do Thuram sair na cara do goleiro, tendo a chance de marcar, mas ele resolveu tocar para o lado, para o Griezmann, que estava ali meio que marcado e estava despreparado, na minha visão, quando ele recebeu aquele passe. Ele não estava esperando receber o passe para finalizar, acabou errando o tempo de bola e consequentemente perdeu a oportunidade de gol. A França teve o domínio das ações. A proposta da Holanda foi tentar beliscar os contra-ataques, mesmo não sendo uma praxe da França.
ter mais posse, trocar mais passes. É um time muito qualificado e sabe fazer isso também. Mas não é por isso que a gente deve cobrar que a França faça isso todo jogo, beleza? Até por isso a gente viu um equilíbrio nos números da etapa inicial, 5 finalizações para cada lado, 3 no alvo por parte da Holanda contra 2 da França, 64% de posse para o time do Deschamps. E aos 68, já no segundo tempo, o Xavi Simons abriu o placar, no rebote do Depay, mas o Dumfries está em posição de impedimento ao lado do goleiro Maignan. O Bandeira marcou em campo, o Vacheco interpretou que a presença do Dumfries atrapalha o goleiro de cair para o lado da bola. Para mim ele não tentou cair, mas porque ele já estava reclamando antes do chute que o Frimpong estava ali. No fim o gol acabou sendo anulado e a gente pode discutir aí, essa regra e tal, mas ele foi bem anulado no fim das contas. O jogador está impedido, o goleiro se fez valer da regra, sabe que o jogador está impedido, avisa que o jogador está impedido, não cai porque sabe que o jogador está impedido, o VAR vai checar, está impedido, tá, então anula, acabou. O jogo terminou sem gols, inclusive o único gol da França na Euro foi contra, mas mostra um desempenho muito acima, por exemplo, na Inglaterra. Tá devendo. Se as duas chegaram como as maiores favoritas ao título, embora a gente faça o asterisco ali que os 2 jogos da França foram bem mais difíceis do que os da Inglaterra, levando em conta o nível do adversário, mas enfim, a França também está devendo, a verdade é essa. Uma observação: pelo segundo jogo seguido, eu achei que o Kanté foi o melhor da partida. E me chama muito a atenção como ele cobre campo incansavelmente, os 90 minutos, ele é incrível. Como ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É muito mais do que só um primeiro volante marcador. Aquele carrapato que dificulta a condução do portador. Ele ataca espaço, ele arma, ele desarma, ele persegue. Ele é um meio-campista único no futebol mundial. Que saudade de vê-lo jogando na elite, Essas grandes atuações na Euro podem inclusive chamar a atenção dos grandes clubes europeus de novo. Quem sabe ele não abandona lá o mundo árabe para a gente ter oportunidade de vê-lo mais vezes nos principais palcos. E eu espero que ele frequente a seleção francesa por mais tempo também. Mais cedo, nesse mesmo dia, a Áustria venceu a Polônia com muita autoridade, 3-1, marcou seus 3 primeiros pontos, está viva na última rodada quando vai encarar a Holanda. A Polônia, coitada, vai ainda enfrentar a França na última rodada. A França ainda está viva, a Polônia não tem mais chances de classificação, até porque a Áustria venceu o confronto direto e a Holanda também. Então a única chance que ela tem seria vencer a França. Mesmo assim, a França já tem 4 pontos, ela não consegue alcançar, já está eliminada. Bélgica 2-0 Romênia. Eu confesso não ter acompanhado esse jogo, porque na mesma hora entrava em campo o glorioso, o colossal, o Botafogo de Futebol e Regatas, que hoje não teve nada de glorioso e colossal, Perdeu o jogo. Mas eu não assisti, não consigo analisar a vitória da Bélgica por 2-0 sobre a Romênia, mas fica aqui o registro do resultado, a recuperação da Bélgica depois de perder no primeiro jogo, assim como na outra partida da chave, a Ucrânia venceu a Eslováquia de virada, colocava pressão na Bélgica, porque quando a Bélgica entrou em campo, era a única seleção do grupo que não tinha 3 pontos, e agora não é mais, porque todos agora estão empatados com 3 pontos. Tudo aberto então para a rodada final. Nesse momento, Bélgica e Romênia estão cada uma com 1 gol de saldo. A Bélgica na frente pelo confronto direto, que é o primeiro critério de desempate. A Eslováquia está com saldo zerado e a Ucrânia com -2. Bélgica enfrenta a Ucrânia na última rodada. Eslovacos e romenos também medem forças. E fechando com o grupo F, eu particularmente estava com altas expectativas para esse jogo entre Portugal e Turquia. 2 times que venceram na rodada de ida, mas que ficaram devendo bola. O jogo de Portugal vencido no último minuto, um sistema tático um tanto quanto esquisito, muitos improvisos. E a Turquia exposta ali, contra a Geórgia, se deu muitas chances. O jogo que terminou 3-1, mas que foi disputado até o fim. O último gol saindo depois de bola na trave, escanteio, um goleiro saindo, e aí no contra-ataque foi lá e matou o jogo no último lance. Para esse jogo contra Portugal, falando inclusive de Portugal, veio com uma mudança fundamental, saiu de cena o Diogo Dalot, que foi ala pela direita na estreia, e entrou o volante João Palhinha,
que equilibrou o meio, reposicionou várias peças ali, arrumou o time no 4-1-4-1, o Cancelo agora na lateral direita, Rubem Dias e Pepe na zaga, Nuno Mendes devolvido à lateral esquerda, ele que foi terceiro zagueiro contra a República Tcheca. No meio, Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes. Eu bati o olho na escalação e até vislumbrei um 4-2-3-1, com o Vitinha ao lado do Palhinha e o Bruno no centro ali de uma trinca. Mas não, o Vitinha foi o meia-direita, o Bruno foi o meia-esquerda. Na frente, Bernardo na ponta direita, Cristiano Ronaldo centralizado, Rafael Leão na esquerda. Eu gostei muito da pressão portuguesa no campo de ataque, principalmente no primeiro tempo. Encaixava muito bem a marcação individual dos pontas nos laterais, o Bruno subindo ali para ajudar o Cristiano. As duas linhas próximas, né, dentro do campo de defesa da Turquia, compactando e pressionando muito bem ali no campo de ataque. Roubava a bola, já marcava, recuperava de novo, atacava, restartava o ataque, não deixava o contra-ataque da Turquia acontecer. E o placar foi aberto pelo Bernardo Silva, aproveitando um cruzamento desviado pelo Rafael Leão. Aliás, o cruzamento foi do Rafael Leão. O Cristiano Ronaldo não alcançou, esse desvio foi da zaga, tentou afastar, não conseguiu. Camisa 10 veio da direita e fuzilou o gol. Aos 28, sai o segundo gol. Um gol contra, inacreditável, né, do Akaidin. Ele recuou no contrapé do goleiro, uma bola totalmente dominada. Depois de um passe errado ali do Cancelo, que achou que o Cristiano ia fazer o facão para a esquerda. A defesa tratou de consertar a lambança com uma outra maior ainda. Me chamou a atenção nesse jogo também o Cristiano Ronaldo bem mais participativo, saindo da área, vindo encostar no lado da jogada, permitindo a infiltração do ponta do lado oposto, né, no segundo pau, enquanto ele vinha participar no primeiro. Isso fazia ele escampar um pouco da marcação entre os zagueiros, atacar a área mais em diagonal, pelo menos em teoria, porque ele não teve tantas chances de carregar a bola para o ataque. Mas logo aos 10 do segundo tempo ele recebe um ótimo passe, em posição legal, sai de cara com o goleiro junto ao Bruno Fernandes, eram 2 contra 1. O CR7 só teve o trabalho de rolar para o meio do United, marcar o terceiro. Com essa assistência, o Cristiano, além de ser o recordista de participações, de jogos, de minutos em campo e de bolas na rede, ele também igualou o recorde de assistências na história da competição. Ele é viciado em quebrar marcas históricas. O gol do Cristiano não saiu, mas o desempenho de Portugal, nesse segundo jogo, com um sistema mais convencional, melhorou bastante. Se eu quiser ser chato, eu vou dar um puxão de orelha no Rafael Leão. Já está suspenso no próximo jogo, porque tomou o segundo cartão amarelo e segundo cartão por simulação. Mas digamos que ele tomou essa suspensão na hora certa, porque Portugal já está classificado, foi a terceira seleção a garantir vaga nas oitavas de final. No outro jogo desse grupo, República Tcheca e Geórgia empataram por 1-1. Ainda tem chances de classificação na última rodada. A Tchequia enfrenta a Turquia, a Geórgia encara Portugal. E Portugal talvez vá poupar algumas peças porque já garantiu a primeira posição. Então é isso, galera. A gente passa a régua aí em mais uma rodada da fase de grupos. Ao fim da terceira rodada, vamos projetar as oitavas de final, analisar cada seleção classificada, apontar quem são os favoritos para passar de fase. Lembrando a vocês que vai ter análise dos jogos da seleção brasileira na Copa América. E eu só não vou fazer essas análises mais detalhadas dos jogos, né, de toda a competição em si, porque eu vou trabalhar com a verdade, tá? Eu não pretendo assistir todos os jogos da Copa América. Ontem, inclusive, teve Peru e Chile às 9 da noite, uma sexta-feira. O jogo foi um 0-0, assim, que pelo que eu li, pelos lances que eu vi, foi uma pelada de dar calo no olho. Eu ficaria bem se tivesse parado para ver esse jogo tarde da noite numa sexta-feira. E até acredito que não é esse tipo de conteúdo que vocês querem ver. Então, quando a gente estiver em fases mais agudas da Copa América, a gente dá uma atenção maior a ela. Mas vamos fazer pós de todas as partidas da seleção brasileira, beleza? Então, galera, muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!